Olá pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, nós vamos agora, fazer algumas aulas, algumas atividades, para que vocês possam ter o conteúdo conversado e discutido com vocês, mesmo que a gente não tenha ainda condições de voltar para a escola, né? Vocês sabem que todos nós gostaríamos de estar de volta às aulas, com contato mais presente com vocês, mas isso ainda vai demorar mais um pouquinho para acontecer. Como o governo disponibilizou todas essas plataformas, essas mídias, para que a gente possa então entrar em contato, nós vamos aos poucos tentando fazer uma revisão daquilo que nós estávamos vendo em sala antes da parada, certo? E depois, quem sabe, se precisar, a gente pode depois dar sequência a novos materiais, novos assuntos, novas abordagens também por aqui, né? É importante que vocês aos poucos vão acostumando a mexer com essas ferramentas, é importante que vocês tenham calma e paciência, mas vocês vão ver que é bem legal e que tem grandes possibilidades da gente fazer muitas discussões interessantes, mesmo a gente não estando junto lá na sala de aula, né? Uma das coisas que a gente vinha trabalhando lá na escola, nas aulas que a gente teve, foi a questão do produto turístico e daquelas características todas do produto turístico. Lembra? Eu vou colocar depois para vocês um textinho auxiliando esse vídeo e lá no texto vai ter o quadradinho que a gente passou para vocês em sala de aula, certo? Eu vou discutir com vocês hoje 7 das características do produto turístico. São 14 no total, eu vou passar 7 nesse vídeo. E aí a gente vai conversar sobre elas, eu provavelmente vou sugerir uma atividade para vocês sobre elas, certo? E aí depois eu faço um outro vídeo falando das outras 7 para não ficar muito puxado, o vídeo não ficar muito longo, tá bom? A primeira característica então que eu vou falar com vocês é a propriedade. Lembra que nós conversamos em sala? Qual que é a característica do produto turístico em relação à propriedade? É que a gente não compra, diferentemente dos outros produtos que a gente vai na loja, vai no shopping, e a gente compra o produto e traz ele para casa, eu compro um celular. O celular passa a ser meu. Eu trago ele para casa, ele é meu, é propriedade minha. Se eu quiser tacar o celular na parede, se eu quiser emprestar o celular para outra pessoa, eu posso, né? Com relação à propriedade do produto turístico, não é assim que acontece. Eu compro, por exemplo, uma estadia num hotel. Lembra que eu comentei com vocês? O que eu estou comprando? Eu estou comprando o direito de usar aquele quarto por um período, né? Eu não estou comprando a cama, eu não estou comprando o travesseiro, eu não estou comprando a toalha, eu não posso levar nada disso para casa porque não é meu. A propriedade dessas questões todas continua sendo do hotel, né? O que passa a ser meu é apenas o direito de usar aquele quarto pelo período que eu paguei, né? Assim é com a passagem aérea, eu também não estou comprando a cadeira do avião, eu estou comprando o direito de ser transportado de um lugar para o outro, né? Então a característica da propriedade em relação ao produto turístico é essa. Você não compra, você não adquire a propriedade do bem, e sim o direito de utilizá-lo por um determinado tempo, certo? Ele é um bem de consumo abstrato, então, né? Tem relação com a questão da propriedade. O que a gente está falando? Não é um bem concreto. De novo, se eu comprar um sapato, eu pego aquele bem, ele é concreto, eu coloco ele na minha mala e levo ele para onde eu quiser, né? Agora, quando eu compro um ingresso do Beto Carreiro, eu não estou pagando 70, 100 reais por aquele papelzinho que me dão. Aquele papelzinho é um ticket, né? Ele diz o que eu posso utilizar com aquele valor que eu paguei. Então, por exemplo, quando eu compro um ingresso para o Beto Carreiro, eu estou pagando 100 reais pelo direito de entrar no parque, de usar aqueles brinquedos todos durante um dia. Então você percebe, é abstrato. Você não consegue transportar aquilo para um outro lugar, você não consegue carregar aquilo para um outro lugar. É um direito que você tem de uso, não é algo que você coloque embaixo do braço e leve para casa, né? A avaliação é feita posteriormente, né? Por isso que a gente fala avaliação posterior. Como assim? Salvo em algumas exceções, o que você vai fazer? Você foi viajar, por exemplo, comprou um pacote de cruzeiro e passou uma semana viajando, né? A avaliação que você faz dessa viagem é depois, é no retorno.
é quando você volta para casa e as pessoas te perguntam, como é que foi a viagem? E aí é que você vai fazer a avaliação. Ah, aquela viagem foi muito boa, aquela viagem valeu muito a pena, aquela viagem, se eu fosse você, iria, se você tiver a oportunidade de fazer a viagem que eu fiz, eu iria de novo. Enfim, isso é uma avaliação posterior. Por quê? Porque quando você, em alguns outros momentos, em alguns produtos, você faz a avaliação antes de comprar. É o caso, por exemplo, de um perfume ou de uma camiseta. Você vai no shopping, você olha a camiseta, você escolhe a camiseta, vai lá, prova, veste e faz a avaliação. Ah, essa camiseta vai ficar boa, eu gostei dela, eu vou levar para casa, certo? Você avalia e depois você compra. O produto turístico normalmente é o oposto. Você compra ele primeiro, você usa ele primeiro e você avalia depois, certo? Presença de clientela no local. Sobre isso nós também já conversamos em sala de aula, né? Eu preciso ter as pessoas no local onde o produto vai ser consumido, né? Eu vou servir, mesmo que seja servir uma comida num restaurante. Ah, professor, pode ser delivery. Em algumas raras exceções pode ser delivery, mas a experiência mesmo assim não vai ser a mesma, né? Eu compro uma anchova grelhada no César Restaurante e mando entregar em casa. Vai ser a mesma coisa do que seria se eu comesse a anchova grelhada sentada lá na mesa do César Restaurante, de frente para o mar, olhando o mar? Não é, né? Então, para que eu tenha a experiência completa na questão do turismo, eu preciso que a clientela se desloque até o lugar, né? Isso falando do César que dá para a gente consegue até fazer o delivery da comida. Mas quando a gente fala, por exemplo, na hospedagem de um hotel, não dá. Não dá nem para ser, nem que seja metade da experiência, né? Ah, traz para mim a hospedagem aqui na minha casa. Eu estou aqui em casa agora, por exemplo, eu não posso sair, eu estou em quarentena e eu adoraria estar hospedado de frente para o mar, num hotel, numa piscina, etc e tal. Adianta eu comprar uma hospedagem pelo site se eu não posso ir lá usufruir? Não resolve, né? Eu preciso ir até lá, eu preciso que eu, cliente, vá até o lugar que eu comprei o produto para consumi-lo, certo? Impossibilidade de estocagem. Isso aqui é muito legal, né? Porque a gente fala assim, o produto turístico é o produto que estraga mais rápido. Por quê? Porque ele normalmente dura no máximo 24 horas. Depois ele estraga. Como assim, professor? A diária que a gente estava falando, né? Se eu não vender essas 10 dias que eu não vender agora, por exemplo, a Páscoa, se tudo continuar como está, e parece que vai continuar, não vai ter como, né? A Páscoa desse ano. Se eu não vender a Páscoa agora, quinta, sexta, sábado, domingo, na semana que vem, resolve eu vender a Páscoa para você usufruir em setembro, quando essa temporada passar, esse coronavírus passar? Ah, não, você não viajou na Páscoa, não tem problema. Você pega essa Páscoa e você viaja em setembro. É o que a gente está propondo agora, a gente está propondo que a pessoa remarque a viagem, né? Tudo bem, a pessoa remarcar é melhor do que ela cancelar, porque pelo menos eu vou poder usufruir num outro período. O problema é que se essa pessoa que ia vir agora na Páscoa vier em setembro, eu não posso vender setembro para outra pessoa. Percebe? Se eu não usar a diária no dia, aquela diária eu não vendo mais, né? A passagem de avião. Eu compro uma passagem de avião de hoje para amanhã, de hoje à tarde daqui para São Paulo. Se eu não for hoje, eu perco essa passagem, eu não posso vender ela para mais ninguém, né? Ah, amanhã, pensa você assim, você chega amanhã para comprar uma passagem de avião e a pessoa fala assim, olha, hoje a passagem de avião custa R$ 500, mas se você comprar uma passagem de ontem, eu te vendo por R$ 100. Você vai querer? Não te interessa, né?
Então, o produto turístico ele é perecível. Depois que passou, você já não consegue mais utilizá-lo de novo. Você pode remarcar? Pode, mas aí eu vou abrir mão daquela outra data. Então, os 4 dias que eu não usar agora, se eu remarcar para setembro, tudo bem, eu deixo de perder esse cliente. Mas aí eu vou perder o cliente de setembro porque ele não vai poder vir ao mesmo tempo que esse cliente está usando. Tranquilo? Serviços turísticos prestados de forma irregular. O que a gente quer dizer com isso? Um dos grandes problemas do turismo no Brasil, em Bombinhas, mas também no mundo inteiro, é o seguinte: a gente tem as altas temporadas e as baixas temporadas, não tem? Normalmente tem assim. Isso é na Disney, isso é em Paris, isso é em Gramado e isso é em Bombinhas muito fortemente, né? Se você tem a alta temporada e a baixa temporada, você tem um período que você precisa contratar muita gente e tem um período que você precisa mandar um pessoal embora porque não tem movimento. Não é assim que acontece? Isso, costumeiramente, cria um problema que é o seguinte: você não consegue ter uma equipe formada com qualidade o ano inteiro. Porque quando você treina a equipe lá em setembro, outubro, que você contrata as pessoas para montar a temporada de verão. Aí você vai, ensina, treina, testa, etc e tal. Quando as pessoas ficam craques, em dezembro, vem a temporada, dezembro, janeiro e fevereiro. Aí chega em março, você dispensa a pessoa. Pronto. A hora que ela estava boa, que ela estava craque, ela foi dispensada. E aí você passa o inverno com menos gente. Quando chegar lá em setembro de novo, você vai precisar montar a equipe outra vez. E isso forma uma qualidade irregular de atendimento. Você não consegue ter a mesma qualidade, a mesma estrutura durante os 12 meses do ano, né? Isso é uma característica muito comum, embora não seja 100% das empresas, é uma característica muito comum porque é normal a empresa ter a alta temporada e a baixa temporada. E aí ela precisa contratar mais gente ou menos gente, certo? E a complementaridade dos componentes e dos serviços turísticos. O que quer dizer isso, galera? Complementaridade, o próprio nome já diz, né? Um serviço complementa o outro. Ou seja, quando a gente vai fazer uma atividade turística, a gente nunca é autossuficiente. Por que a gente não é autossuficiente? Porque o nosso produto ele normalmente não se basta, né? Eu compro uma diária, uma semana de hotel em Bombinhas. Beleza. O hotel, por mais equipado que ele seja, por mais que tenha restaurante, piscina, etc e tal, ele não basta. Porque o cliente que vai ficar em Bombinhas, ele vai querer comer fora, ele pode comer no restaurante do hotel um dia, dois, mas ele certamente vai querer experimentar alguma coisa, um lanche, um café da manhã, uma coisa qualquer fora, não é? E aí vai usar os serviços de restaurante da pousada. Ele talvez não tenha trazido protetor solar, ou ele queira comprar uma camiseta, uma lembrança de Bombinhas, ou quem sabe um óculos de sol, né? Enfim, comprar as coisinhas todas que as pessoas compram quando estão viajando, certo? Aí ele quer fazer um passeio de barco, amanhece um dia bonito, ele quer fazer um passeio de barco. Não é o hotel que faz o passeio, é uma outra empresa terceirizada, né? Enfim, tem vários serviços que a pessoa vai acabar fazendo e que ela vai, um complementa o outro. Para chegar nessa pousada, talvez ele tenha chegado de avião, talvez precise de um transfer, de um táxi, de um hotel, de um hotel não, de um táxi, de uma empresa qualquer de transporte, enfim, os serviços todos eles vão se complementando, né? E aí, para eles irem se complementando, a gente vai precisar também que essa rede de serviços esteja disponível na empresa, né? Ou na cidade. Porque muitas vezes acontece isso. A cidade tem lá vontade de fazer uma determinada coisa. Ali em Bombinhas está ficando mais raro essa falta de opção, né? Mas há 5, 6 anos atrás era comum. A empresa ficava aberta em abril, em maio, e aí chegava 10 horas da noite, por exemplo, o hóspede que queria jantar não tinha onde jantar.
certo? Ou então o hóspede quer passear, fazer um passeio, um roteiro diferente, uma coisa assim, e não tem nada funcionando, porque só funciona no verão, né? Então a gente precisa dessa complementaridade dos serviços, certo? Isso é uma característica muito comum. Isso não é só no Brasil, não é só em Bombinhas. Quando você vai, mesmo que você vá para os Estados Unidos, lá para a Disney, que é cheia dos atrativos, né? Tem os parques temáticos que se bastam, beleza. Mas aí o cliente quer fazer comprinhas no outlet. Aí o cliente fica hospedado num hotel, que pode ser dentro da Disney, mas pode ser fora. Se for fora, ele precisa de um transporte para o parque, certo? Então, esses vários serviços, eles se complementam, né? Tranquilo? Tudo bem até aqui? Eu falei, ó, propriedade, bem de consumo abstrato, avaliação posterior, presença de clientela no local, impossibilidade de estocagem, serviço turístico de forma irregular e complementaridade dos serviços. Foram 7 características, certo? Como eu falei para vocês, eu vou fazer uma atividade, vou passar uma tarefa para vocês e eu quero ver se ficou claro essas 7 características do produto para vocês. Vamos ver se vocês conseguem resolver as atividades com tranquilidade. Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem, pode ser aqui pelo Classroom, pode ser pelo WhatsApp também, né? Não sei se todos vocês têm meu WhatsApp, se não tiverem é 4799. Bom, para eu não dar o telefone aqui no vídeo, porque talvez fique no YouTube e aí depois as pessoas todas vão ter acesso, eu faço o seguinte, eu posto lá no Classroom o telefone para vocês e vocês acessam se precisar, tá bom? Acho que é isso, espero que vocês tenham entendido. Aqui no vídeo é legal porque se tiverem alguma dúvida é só voltar, ouvir de novo, né? E aí a gente vai conversando e vai fazendo as tarefas uma a uma, como eu falei, primeiro as de revisão e depois, se for o caso, a gente faz as atividades dos conteúdos novos, beleza? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.